parou para pensar como as plantas se alimentam e obtêm energia? Pois é, além da respiração celular, existe um processo conhecido por fotossíntese. Nas plantas existem nos tilacoides os fotossistemas. O que são esses fotossistemas? São organizações de moléculas de clorofila. As clorofilas, por sua vez, são pigmentos fotorreceptores que absorvem a luz solar e a transformam em energia química por meio do processo de fotossíntese. A etapa clara ocorre nos grãos dos cloroplastos, que são essas pilhas formadas por tilacoides. Nessa etapa, haverá a participação direta de luz. A clorofila absorverá energia luminosa e começará a emitir elétrons. Esses elétrons, por sua vez, passarão por uma cadeia de aceptores. À medida que eles passam por essa cadeia de aceptores, eles vão liberando muita energia, que será captada para a produção de ATP. Esse processo é conhecido como fotofosforilação cíclica, porque depois que esses elétrons liberam energia, eles voltarão à clorofila. Esse processo ocorrerá no fotossistema 1. A fotofosforilação acíclica é outra subdivisão da etapa clara. Essa, por sua vez, vai acontecer nos fotossistemas 1 e 2. Então, como que ela ocorre? O fotossistema 2 absorve luz por meio de suas clorofilas e, a partir do momento em que ele absorve essa luz, as clorofilas começam a emitir elétrons. Esses elétrons passarão também por uma cadeia de aceptores. À medida que eles passam por essa cadeia, eles vão liberando energia. Essa energia será usada para a formação do ATP. Porém, o nome dela é fosforilação acíclica porque esses elétrons que são liberados não voltarão para ela, mas sim irão lá para o fotossistema 1. Porque ao mesmo tempo em que esse processo acontece no 2, lá no 1, ele também está perdendo elétrons à medida que recebe energia. Mas esses elétrons que são perdidos são usados para a formação do NADPH. Então ele também fica sem elétrons, mas ele vai ficar felizão porque aqueles elétrons que foram liberados lá no 2 serão disponibilizados a ele. Resumindo, então, toda essa etapa. Na etapa clara, haverá produção de ATP a partir da liberação de elétrons lá dos aceptores, haverá a formação do NADPH a partir da liberação dos elétrons lá no fotossistema 1, na etapa acíclica, e haverá liberação de O2 a partir da água. Muita atenção, é a partir da água e não do CO2. A etapa escura, por sua vez, é relativamente mais fácil para nós que estamos no ensino médio. Afinal, ela é puramente enzimática e ela não vai depender diretamente da luz. A etapa escura, ela é completamente dependente da etapa clara. Por quê? Porque ela precisa do ATP, que foi produzido lá na etapa clara, como fonte de energia para que o processo aconteça. E ela precisa do NADPH, que também foi formado lá na etapa clara, para atuar como redutor no seu processo. Então, ela usa o ATP e o NADPH da etapa clara e ela usa o CO2 lá do ambiente, lá da atmosfera. CO2, ATP e NADPH para formar, por fim, o nosso produto tão esperado, que é a glicose, fonte de alimento para a planta. A etapa escura ocorre no estroma do cloroplasto, que é essa parte que reveste ele, e não há dependência direta da luz, mas sim há dependência direta da etapa clara. Então, elas precisam acontecer simultaneamente para que essa etapa escura consiga usar como reagente os produtos lá da primeira parte. Então agora a gente vai falar sobre os fatores limitantes da fotossíntese. A fotossíntese, ela precisa de vários fatores que influenciam no processo dela, como a temperatura, a luminosidade, o gás carbônico e alguns outros. Ao analisar esses processos,
a gente não pode esquecer que cada um deles pode ser analisado separadamente, mas todos eles trabalham juntos. Por exemplo, o fator limitante é aquele que precisa de atenção no momento. Tipo, o que tá faltando, como, vou dar um exemplo agora, o gás carbônico que tá faltando na planta, então, por estar faltando, ele é um fator limitante. Então, a gente vai trazer o gás carbônico para a planta até ela se suprir de volta, tá bem, e não vai mais limitar o processo da fotossíntese. Então, ela deixa de ser um fator limitante. Agora, a gente vai falar sobre o fator limitante da luz. A gente sabe que a fotossíntese não ocorre no escuro. Ela tem a fase escura, mas ela não acontece no escuro. Ela precisa de luz. Então, aumentando a intensidade da luz, aumenta a taxa da fotossíntese. Porém, é só até um ponto. Esse ponto se chama PSL, ou é o ponto de saturação da luminosidade. Vou mostrar aqui pra vocês nesse gráfico aqui, ó. Aqui é a taxa da fotossíntese e aqui é a intenção luminosa. Tá vendo que até o PSL, que é aqui, a luz ainda é um problema, é um fator limitante. Então, quando chega no PSL, a luz não é mais um problema. A planta já tá pegando toda a luz que ela precisa, no horário que ela precisa e o quanto ela precisa. Então, só vai aumentar a intensidade luminosa, mas a fotossíntese não vai mais aumentar essa taxa, porque ela já chegou no ponto que ela precisa, então ela tá tudo ok. Falando agora de gás carbônico, o CO2, né? A gente sabe que ele é muito importante nas plantas, principalmente na fase escura, porque ele também é responsável pela produção do carboidrato. E a gente sabe que quanto maior a taxa de intensidade de gás carbônico, a maior a taxa fotossintetizante da planta. Foi comprovado isso porque sabe-se que na atmosfera existe somente 0,035% de CO2 e a maioria das plantas precisam mais disso. A gente pode ver aqui nesse gráfico, onde aqui é a taxa fotossintetizante e aqui a porcentagem de gás carbônico, onde é um fator limitante, né, nessa planta até o 0,2%. Então, depois disso, a planta faz a fotossíntese normal e super bem. Agora, na temperatura, a gente sabe que a temperatura influencia demais a fotossíntese por ser um processo metabólico, né? A temperatura essencial para que a fotossíntese faça o processo corretamente é entre 25 e 35 graus, que a gente chama de temperatura ótima. Dá para ver nesse gráfico aqui, onde aqui a taxa fotossintetizante e aqui são as temperaturas em graus Celsius. Aqui, entre 35 graus, acontece a temperatura ótima, onde a fotossíntese faz o processo corretamente. Por quê? Porque antes disso e depois também, ela está sendo um fator limitante. Porque depois dos 35 graus acontece desnaturação da planta, então não serve mais para nada. Agora, por último, falando do PCF, que é o ponto de compensação fótico. Isso é a intensidade luminosa onde a fotossíntese e a respiração se equivalem. A gente sabe que a respiração independe da luminosidade, mas a fotossíntese é dependente dela. Então, agora vendo aqui, ó, nesse gráfico que eu trouxe, aqui os dois processos e aqui a intensidade luminosa. Tá vendo que quando eles se encontram, aqui fica o PCF. Então, a respiração, conforme vai aumentando a intensidade luminosa, ela não muda, porque ela não precisa da luz para acontecer. Porém, a fotossíntese vai crescendo. E quando elas se encontram nesse ponto, é quando a planta está consumindo tudo que ela está produzindo. E depois disso, ela começa a armazenar alimento. Antes disso, ela está em déficit e depois ela está em crédito. Algumas plantas podem acontecer isso depois ou antes. Depois são as plantas do sol, né? Aqui nesse caso é uma planta que fica no sol. E antes disso é uma planta da sombra, que acontece bem antes disso, porque ela não precisa de tanta intensidade da luz. E é isso.